Pode? Podemos. Então vambora. Só um minuto, peraí, calma aí. Segura, porra, vai. Preciso dar uma porrada. Ai. Porra, olha isso, cara. Ah, meu Deus do céu. Olha Todo mundo tá aqui. enlouquecendo todos. O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Contra a Coreia do Sul. Qual era a projeção de formiguinha? Da gente pegar campeão mundial, campeão mundial, campeão mundial. Não só a dele, a da maioria das pessoas que viram... Da maioria. Das pessoas que viram o que poderia acontecer nos outros grupos. Tem alguém cuidando de nós, viu? Aqui e ali. Tomara que tenha. E o Tite está avisando aqui que ele tem um plano. Ele tá avisando ali que o Brasil é penta. Eu espero que... É que não tá agora aparecendo. Agora sim, ele tá avisando que o Brasil é penta, mas o Brasil quer ser hexa, Tite. Então eu espero que você tenha um plano pra gente eliminar a Coreia do Sul. Mas antes do jogo acontecer, vamos fazer um mano a mano aqui desse confronto. Gerar conteúdo, né? Vamos lembrar aqui que eu vou errar todos os nomes, porque óbvio que eu não sei falar... a língua dos caras e vou falar... É brabo. Eu gostaria de falar Kim, Kwon, Kim, mas eles... Tem um monte de Kim no time. Então vamos por partes. Alisson e Sen-Jun Kim, Jorge. Escuta, a gente precisa combinar um negócio. Perfeito. Como é que a gente vai usar o poupa-tempo hoje aqui? É irrestrito? Porque assim, eu acho que nós vamos ter vários aqui. É irrestrito. Vários. A gente pode pensar em outras expressões pra dizer... Pô, a gente tinha que aprender na língua deles, né? Como é que fala poupa-tempo? A gente deu um mole. Tempo. Então, Alisson, é isso? Alisson e o goleiro que joga no futebol da Arábia Saudita, inclusive. Lá. A gente tem até alguns jogadores que jogam na Europa, sim, mas poucos. Sim. Não são muitos. E aí tem a Arábia também. Acho que isso ajuda a explicar por que algumas seleções hoje têm performances muito melhores do que tinham lá atrás. Esses caras hoje estão, né? Você tem um intercâmbio, os caras desenvolveram ali uma consciência tática diferente do que eles tinham no passado, aprendendo a jogar em outras ligas e tal, mas... Alisson. E o Alisson ainda não tomou gol, porque o gol que a gente tomou de Camarões foi no Ederson. Não, o Alisson não só não tomou gol, como o Alisson não precisou nem fazer defesa até agora, né? Porque com o Alisson em campo, o time titular do Brasil não tomou nenhuma. Foram 200 minutos de jogo, 225, até que a primeira defesa fosse feita, que foi do Ederson contra Camarões. Perfeitamente. Então, assim, dito isto, o Alisson, que pra mim é... Da Copa do Mundo, ele já tava ali num top 3, num top 4. Da galera que restou, ele... Se bobear, de quem ficou... É porque o Courtois já se foi, o Neuer já se foi. Então ele é o melhor goleiro que sobrou. Perfeito, então Alisson é o nome do rapaz. Vamos lembrar aqui que a gente tá gravando isso no sábado, hoje é sábado, 3 de dezembro. A gente ainda não sabe exatamente a escalação que o Tite vai colocar em campo e a gente trabalha com a informação que a gente recebeu justamente no sábado, do Danilo treinando normalmente, do Neymar ainda não e do Alexandro não tendo ido a campo. Então por isso a nossa escalação tem o Militão na lateral direita e tem o Danilo na lateral esquerda, é uma possibilidade do Tite. Militão ou Moon Hwan Kim. Antes eu fui olhar no SofaScore ali pra dar uma olhada nas estatísticas, só pra embasar um pouco o voto, pra gente encher uma linguiça e gerar um conteúdo. A gente tá falando de uma Coreia que tem menos de 85% de passe certo. Assim, quem tem mais passe certo na Coreia tem 85%, são os defensores, inclusive nosso querido Kim Latera. Mas não tem comparação com o Danilo, com o Militão, perdão, se fosse com o Danilo também não teria, mas o Militão tá entre os grandes zagueiros da temporada e jogou na lateral e jogou bem o jogo em que ele foi deslocado para essa função. Então, com todo respeito ao Kim e aos outros Kins, a família Kim, não tem como, né? Eu gostei do jeito, Kim Latera. É o Kim Latera ou é o Militão boa. Jogando de Latera? É o Militão zagueiro / Latera. Isso. Né? É Militão. A gente tá falando de um cara titular do Real Madrid. Ele fez um bom jogo de Latera. Fez, interessante, não comprometeu. Eu tenho a curiosidade de ver num nível maior de enfrentamento, de exigência de um ataque que caia bastante pra cima dele, como vai ser o desempenho. Porque a gente tem esse jogo contra a Suíça, tem o amistoso lá contra a Gana no pré-Copa, eu acho que é pouco, mas enfim. Mas é suficiente pra ganhar do Kim Latera coreano, que joga no futebol da Coreia do Sul e não é um titular de um clube do tamanho do Real Madrid, nem nada longe disso. Boa, vamos pros nossos... Assim, os nossos zagueiros, no geral, contra quase todo mundo, eles são poupa-tempo. Ou vencem a disputa. Eu acho que deveria ir no pacotão aí. Acho que a dupla, Marquinhos e Thiago Silva. Tranquilo. Porque tem 2 Kwon. O Kwon zagueiro
Não, porque depois tem um bom atacante. E o Kim, zagueiro, também não pega vocês. Perfeito. Não dá, inclusive, assim, indo além no conteúdo, na minha seleção da primeira fase, eu vi que muita gente colocou ali o Stones na zaga, eu vi gente que colocou Van Dijk. Thiago Silva tem que estar. Thiago Silva tem que estar, mas a minha zaga da primeira fase foi Marquinhos e Thiago Silva. Pô, a zaga de um time que não tomou um chute no gol, pô. Então, se você pegar os 3 melhores jogadores do Brasil na primeira fase, se você puser entre esses 3 Marquinhos e Thiago Silva, tá de boa, tá? Junto com o Casemiro. Pra mim. Tranquilo. Não tem exagero nenhum, não tem erro nenhum. Eu tô nessa também. A minha ordem, aliás, é Casemiro e Thiago Silva, assim. Acho que os dois primeiros, pra mim, são bem claros que são esses dois. Tô contigo. Vamos pra lateral esquerda, que não é o lateral esquerdo, mas que até joga, às vezes, no clube, na Juventus, lateral esquerdo, que é o Danilo, contra o Jin-Sung Kim, mais um Kim. Kim latera. Kim latera do outro lado. Esquerdo. Outro latera, Jorge. O Danilo, ele é o cara que nessa linha de defesa, ele joga em qualquer lugar, né? Ele pode jogar como zagueiro pela direita, ele pode jogar como zagueiro pela esquerda, jogar invertido de lateral, como parece que vai ser o caso desse jogo contra a Coreia do Sul. Polivalente e tá fazendo uma Copa, quer dizer, a gente viu o Danilo no primeiro jogo fazer um jogo interessante, assim, jogo de razoável pra bom. Eu achei bom. Né, Danilo. Sim, né, nessa aqui a gente vai olhar muito pro que os caras fizeram na Copa, assim, a gente tá fazendo o mano a mano, que é mais uma análise do que esses caras fizeram nos 3 primeiros jogos, do que propriamente uma comparação com os coreanos, porque a gente sabe que o Brasil é bem superior no papel, né? Perfeito. E aí, ô... Não, aí agradeço ao Alegre também, que usou várias vezes o Danilo de zagueiro pelo lado esquerdo e tudo. Não é só agradecer, é porque ele foi muitas vezes obrigado, né? Isso. Várias vezes ele não tinha quem escalar na defesa da Juventus, que Chiellini machucado, Delict machucado, e aí acho que isso acabou preparando. O Tite vai fazer usufruto deste caos, né? O Brasil que chegou suave, tranquilo, com um monte de seleção derretendo. Porque assim... Eu acho que eu preferia ter derretido antes da Copa. É como se fosse aquela parada ali, né? A gente chegou na Copa no isopor, bonitinho e tal. Aí tirou antes da hora o chocolate aí, começou a derreter, foi cedo. Também preferia antes da Copa, porque aí você tem tempo pra pensar alguma coisa, cara. Mas é no susto, né? Agora não cara, tem o que fazer, dois não pode convocar cortados ninguém. durante a Copa, eu nem lembro do Brasil ter passado por isso, assim. E o mais triste é os caras terem que voltar, né? Sair fora. E 2 lesionados no mesmo setor, né? Porque o Alexandre se machuca e o Alex Telles se machuca. O Alex Telles talvez precise até de cirurgia, mas eu sou Jesus, eu ia querer ficar lá. Ele querer é uma coisa, mas o Arsenal não quer. O clube. Querer não é poder, perfeito. A minha mãe diz isso também. Casemiro ou Hun-Yun-Yun? Como é que é? Puta, já tá com... qual é o primeiro nome do cara? Ruim. Não, mas o era parte. É que eu não vou falar em... não é Hu-Yang. Mas Hu-Yun. É poupa tempo, porque é o melhor volante da Copa do Mundo e, como diria Neymar, o melhor volante do mundo há um bom tempo. Você concorda com essa, Jorge? Acho que sim. Você bota aí pelo menos uns 5 anos, vai. No mínimo. Até mais, hein? Que o Casemiro joga nesse nível. E assim, jogando no Real Madrid, levantando taça de Champions. E agora entra pro Manchester United conseguindo uma adaptação até rápida. Pô, Casemiro tranquilo aí. Eu só vou fazer uma menção ao Rosa Vitor Sérgio Rodrigues, que acabou de mandar mensagem dizendo que agradece não ter que fazer esse mano a mano. O que a gente tá fazendo? Beleza, hein? Paquetá e Im Byung-hwan. Eu sei porque que ele quer, porque que ele tá dando graças a Deus, porque se der uma zica, segunda-feira, 18 horas... Pelo amor de Deus. O print não tem a carinha do VSR. Eu sei. É o Paquetop, ou... É Paquetá. Eu acho que o Paquetá foi um pouco sacrificado pra acomodar o Vinícius Júnior no time, mas é um cara que pode contribuir muito jogando ao lado do Casemiro, fazendo ali o papel do Neymar, caindo pela ponta, é super versátil e é meio que uma bola de muita segurança que o Tite tem aí na seleção. Paquetá. Formiga, o Paquetá foi o cara que melhor funcionou como segundo do meio? Eu até falei isso esses dias no Twitter lá, acho que ninguém jogou de segundo melhor do que ele. A Copa do Fred, ela é com percalços, e a Copa do Bruno Guimarães, às vezes que ele esteve em campo, não justificou esse clamor popular por uma titularidade... Eu nem acho que ele entrou tão mal contra a Suíça, não, quando ele vem no segundo tempo. Mas a entrada contra Camarões foi Não, é que eu acho que o jogo contra a Suíça não fez nada para o clamor popular de titularidade, é porque as pessoas têm um ranço natural e exagerado em relação ao Fred, porque fosse outro titular e o Bruno Guimarães entrando e fazendo o que fez contra a Suíça, não ia ter debate. E eu acho que o jogo contra Camarões encerrou qualquer debate sobre esse afã de querer o Bruno Guimarães, uma projeção
do que ele pode ser. Eu acho ele mais jogador que o Fred. Não sei se encerrou, mas esfriou. Mas na seleção é uma mas é uma projeção. Jogo, na prática, essa disputa ela não existe, assim, porque não... E vou te falar, eu acho que o próprio Bruno Guimarães faz uma autoavaliação de que a Copa dele não é boa até aqui. Pode dizer. O olhar dele é arregalado, assim, assustado às vezes. E ele postou alguma coisa sobre resiliência. Isso. Ele, na zona mista, depois do jogo contra Camarões, ele não parou pra falar e os relatos das pessoas são de um Bruno Guimarães com a expressão muito abatida. Então, eu acho que o próprio Bruno faz a avaliação de que até aqui não faz uma boa Copa. Mas aí não tem como, Paquetá, acho que ele tá bem no papel ali. Inclusive, ele fez melhor papel de segundo do que de Neymar, né? Também achei. Quando ele foi exigido a ser Neymar, não rolou legal. Também achei. Vamos seguir aqui com o Rodrigo. A gente tá projetando o Rodrigo no lugar do Neymar, tá? O Paquetá voltando a jogar de segundo junto com o Casemiro e o Rodrigo fazendo essa função. E aí é contra o Jae-Sung Lee. Agora veio um nome ok, Formiga. Jae-Sung Lee é um nome que eu cheguei rapidamente na leitura, não foi tão difícil assim. Não, eu tava dando uma olhada aqui, o Rodrigo tem pedido passagem cada vez mais, né? Acho que quando ele sai do jogo contra Camarões, o Brasil perde um pouco a referência de circulação ali, de um jogo entre linhas e tal. Acho que ele fez um bom primeiro tempo, segundo tempo acho que ele não tava bem. Mas ele ficou o quê? No segundo tempo ele ficou 15 minutos? Por aí. No geral, acho que o Brasil estava melhor com ele do que sem. E o Lee, eu tava dando uma olhada, ele tá em quase nenhum índice ofensivo da Coreia do Sul, né? Meio que... Não sei nem se dá pra fazer uma equivalência perfeita de papel, mas o jogo passa pouco por ele, né? Diferentemente do que acontece com o Rodrigo ou com o Neymar ou quem quer que seja essa figura aí. Então... Sei pra que eu perdi tanto tempo nesse modo. Vocês até que não estão poupando tanto tempo assim. Não. O Rodrigo que postou foto com o Neymar e tal. O Neymar é o grande ídolo, né, do Rodrigo. E aí, Jorge? Esse Lee é um dos que jogam fora da Coreia do Sul, né? Joga no mais da Alemanha. Isso. Que joga na Europa, né? É isso. O Rodrigo teve espaço contra Camarões. Diferente dos jogos contra a Sérvia e Suíça, o Brasil tinha um pouco mais de espaço para esse cara, para esse 10 que joga por trás dos 3 atacantes. Via um pouco mais com a bola, conduzir, fazer essa ligação. Apesar de ter espaço, eu acho que o Rodrigo não foi tão feliz nas tentativas contra Camarões. Conseguiu cavar 2 amarelos lá, arrancar 2 amarelos para Camaronense. Escapou, foi de uma lesão, viu? Chegadas de uma delas, o pezinho ficar virado, amigo. Quando eu vi a repetição, falei, já era. É mais um tornozelo que foi pro espaço. Ainda bem que não. O Antony tomou uma também que... Eu acho que o Rodrigo é mesmo o substituto do Neymar. Eu acho que é o cara no elenco com mais características que possam se assemelhar, assim, quem melhor possa eventualmente fazer esse papel. Mas eu queria ter visto um Rodrigo... Acho que poderíamos ter visto um Rodrigo melhor. Como um todo, o Brasil poderia ter tido uma atuação melhor contra Camarões. No papel, esse 11 do qual o Rodrigo fez parte contra Camarões era um time pra ganhar. Então, assim, a gente não pode passar pano porque a derrota ok, risco calculado, tudo dentro do possível criou, né? E tal, mas dava pra ganhar. Dava pra fazer coisa melhor. O Brasil jogou mal, assim? Eu não acho que eu acho que o Brasil jogou abaixo do que poderia contra Camarões. Mas eu acho que o primeiro tempo foi bom, sabe? Eu acho que jogou abaixo do que poderia, mas eu acho que criou. Criou. Pra mim, eu sei que não tem a ver com a pauta aí, mas já que a gente tem tempo, porque a Coreia não rende. O Brasil, pelo amor de Deus, vê se a Coreia é de boa, tá? Vocês acharam o jogo do Daniel Alves, essa tragédia que uma galera pintou aí? Tragédia não. Eu achei o jogo bom. Mas nós precisamos registrar 2 coisas aqui. As 2 chegadas de Camarões no primeiro tempo foram pelo lado do Daniel Alves, e no segundo tempo ele toma uma entortada do Ekambi, que eu já fiquei pensando, rapaz, se é o Mbappé caindo ali pra cima do Daniel Alves, eu não sei o que ia acontecer. E o gol sai do lado esquerdo. O gol sai do outro lado. O gol não sai do lado do Daniel, mas houve pelo menos uns 3 momentos em que defensivamente talvez a gente precisasse mais do Daniel e ele não pudesse ter entregado. Mas enfim. Mas eu vou te falar, eu até não sei se isso tem relação só com o momento atual. O Daniel também nunca foi o suprassumo do lateral marcador, né? Então, não sei se em outros momentos da carreira ele mas a derrota essa entortada. A derrota não é culpa do Daniel, assim, não passou diretamente pelo Daniel a derrota, mas houve momentos em que deu uma assustada. Voto no Rodrigo aí só pra... Tá. Vinícius Júnior ou Chan Hung-won? O Vini é um dos melhores da Copa? Eu acho. Acho o Vini um cara com personalidade, partido pra cima, cara que não se intimida. Dos 3 gols do Brasil da primeira fase, 2 tiveram contribuições diretas do Vinícius Júnior, titular do Real Madrid. Deixa eu dar uma olhada aí, Vinícius Júnior. Aí é pouco tempo, total. Já que não tem Ney aqui, a gente fala, Vini. É Vini. Eu acho que ele é um dos melhores do Brasil. Na hierarquia ali eu iria de Casemiro, Thiago Silva e aí Vini ou Marquinhos. E Alexandre eu acho que deveria estar nesse ponto aí, que ele
enquanto tava jogando como titular, fazia uma bela Copa. Eu gostei. Mas eu só não botei o Vini na minha linha de ataque, porque eu acho que tem... Da Copa. Da Copa, porque tem Ziyech, Gakpo e Mbappé. Porra, aí não tem como, cara. Os caras impactaram mais para suas seleções, né? Então, o Gakpo fez 3 gols em 3 jogos na primeira fase. O Ziyech meteu o Marrocos, que, porra, é Marrocos. E o Mbappé também é um dos artilheiros da Copa. Então, difícil tirar. Ainda deixei o Griezmann fora com dor no coração. E o Memphis fez um belo jogo das oitavas de final. Porque aí, no caso, é a seleção na primeira fase. Não, eu sei. Tô só dizendo que você falou do Gakpo. E eu acho que quando começou as oitavas, o menino Memphis, enfim, apareceu na Holanda. Aliás, a Holanda, enfim, apareceu na Copa. É bom a Argentina se passar da Austrália, que a gente tá gravando esse programa antes do jogo. Isso. Eu não sei não, viu? A Holanda... Richarlison ou Gesson Show? Gesson Show foi bom. Gesson Show. Pois é, o Show tava dando uma olhada nos dados aqui, ele lidera quase tudo, chute por jogo, chances criadas. E gol? Assim, ele faz uma boa Copa. Gol, acho que ele fez só um. Fez algum de voleio? Não fez nenhum de voleio. Não, fez. É rixa. Pô, vi um cara, quem foi que falou? Um cara que pega onda comigo lá em Santos. Ele falou, se o Brasil for ex, ele vai fazer a tatuagem do Richarlison dando voleio, porque eu compartilhei uma arte, ele vai fazer e ficou irada a arte. Teve um maluco que já fez, né? Já? Já. É precoce um pouco, eu esperaria um pouco mais. Se o cara já gostava do Richarlison, tudo certo. E aí, já é um gol de Copa. A Coreia do Sul, diferentemente do Brasil, que tem uma abundância de atacantes convocados, a Coreia do Sul não tem muitos não, tá? Se você for olhar, é uma explosão de jogadores de meio campo. E aí tem como é que é o fera aí? O Cho, que é o mais alto lá de 1,89. E tem o outro centroavante que joga no futebol sul-coreano. E tem o outro centroavante reserva que joga no futebol grego. Local também, nunca nem saiu da... Só jogou lá. Claro que é Richarlison aí, né? Mas, enfim, só pra gente apresentar um pouquinho a ficha dos caras também. Boa. Mas é Richarlison. E aí agora o duelo que eu acho que pode acontecer um votico pra Coreia, né? Será? Que é o nosso Rafinha contra o Son. Bota na imagem. Dá pra botar na imagem aberta rapidamente? Tá ali ele. Ai, tão bonitinha a foto dele, a imagem dele. Essa imagem é da hora demais. Desesperado depois da Coreia conseguir a classificação. Legal. Precisava estar aqui. Ele merece receber o nosso voto, ou Jorge ou Rafinha? A jogada dele foi irada. Eu acho que ele merece, por ele mesmo, assim, pela contribuição que deu pra classificação, pela história, né? Todo mundo sabe a história pessoal de um cara que quase precisou parar com a carreira por causa do serviço obrigatório ao exército da Coreia do Sul. Aí ele ganha o ouro nos Jogos Asiáticos, se livra disso e tal. E agora pra Copa, um problema no olho que a gente ficou na dúvida. Se conseguiria se recuperar ou não, enfim. E além disso, eu acho que o Rafinha sentiu muito nos primeiros jogos o peso da estreia, o nervosismo, a tensão. Acho que o Rafinha contra Camarões, vindo do banco, deixou uma impressão, pelo menos pra mim, tá? Deixou uma impressão melhor do que quando começou jogando as 2 primeiras partidas. Eu não sei se o Tite vai pensar nisso, não sei nem se é a melhor opção, se é começar com o Antony, ter o Rafinha por um segundo tempo, eventualmente. Não sei. Mas me agradou mais quando o Rafinha teve menos tempo em campo, já com o decorrer da partida, do que quando ele é bem mais objetivo que o Antony, cara. Então, assim, tem umas coisas que... Eu gosto do Antony, mas tem umas coisas que... O Antony no jogo contra Camarões, assim, prendendo demais, dribles, tentativas pouco objetivas de drible. Eu acho que, em algum momento houve a dúvida de que o Antony poderia pegar o lugar do Rafinha. Pra mim, essa dúvida acabou no jogo. Ele é muito mais dentro, né? O Rafinha mas assim, se a gente não tivesse talvez o contexto hoje de Neymar fora e o Rodrigo tendo que ser utilizado ali naquela função, o Rodrigo eu acho que a gente poderia estar discutindo hoje não só a não entrada do Antony, mas também o Rafinha sair para entrar o Rodrigo por ali. Eu não sei se o Tite pode se beneficiar assim, por isso, assim. Eu não tenho gostado, eu acho que a Copa do Rafinha poderia ser melhor, mas eu dou desconto da estreia, atenção, tudo mais. Eu acho que isso entra muito aí. Acho que vale um potinho. A gente morre sozinho na história de achar que ele não foi péssimo na estreia. Eu não sei se a gente morre sozinho, mas eu não acho que ele foi péssimo na estreia. Eu não acho que a Copa do Rafinha é ruim, sinceramente, assim. Péssimo eu acho o exagero, tá? Mas eu acho que não foi uma boa estreia. Eu acho que o Rafinha é muito participativo. Ele gera, toda hora ele tá enchendo o saco. Isso. Então, isso eu preciso contar também na avaliação. Por isso que eu não acho que o Rafinha faz uma Copa ruim até aqui. Mas dito isto, o Son é bem mais jogador do que ele. Não, eu acho que o Son tem um feito maior na Copa. Só a jogada dele do gol da classificação da Coreia já vale um
cacetão a mais do que a Copa do Rafinha, que tá num contexto muito mais poderoso. Sim. E o Son, ele é mais jogador há muito mais tempo que o Rafinha, então joga de um lado, joga do outro, joga num ataque altamente dinâmico do Tottenham. Isso pode, inclusive, fazer com que a Coreia tente perceber o lado mais frágil do Brasil e botar o Son para explorar isso e tal. Por mais que na Coreia ele toque mais na bola, até num outro setor do que o que ele faz no Tottenham, mas não foi 11-0, porque o Son brigaria com qualquer um, né? Eu acho, Com qualquer um? Eu acho que ele brigaria, não sei se, por exemplo, numa briga hoje, Son-Vini, eu acho que daria Vini. Daria Vini. Né? Mas no resto do ataque, eu acho que Son e Richarlison daria Son e Rafinha daria Son e Antony, Son e Martinelli daria Son. Eu acho que o Son só perderia pro Neymar. Só pra pontuar que eu achei que o Martinelli fez um bom jogo. Eu acho que ele perderia pro Neymar e teria briga hoje e ganharia do Rodrigo. Hoje ganharia do Rodrigo. Quem ganharia do Rodrigo? O Son. Eu acho que ele só perde pro Neymar no ataque da seleção hoje, né? Inclusive, se a gente tivesse um Son pra convocar, ia ser fantástico. E ele é mó fanzoca, né, do Neymar. O Brasil meteu 5 na Coreia lá, ele bateu falta com o Neymar e tal. Querido. E aí Tite ou Paulo Bento? Vou fazer só porque é o Paulo Bento. Futebol brasileiro e tal. Não, assim, acho que o que ele faz lá na Coreia é histórico, mas não tem comparação. Não dá pra ir só na historinha, no roteirinho bonitinho, tem que olhar todo o trabalho. Todo o trabalho é incomparável. Inclusive, eles estiveram recentemente, o Brasil fez 5 no time. Então mas o Kleber Xavier já fez questão de dizer que mudaram 5, 6 peças, que mudou o esquema. Então agora vai ser 3. Tomara. Treinador por treinador é incomparável, trabalho por trabalho também, mas é legal ver como o Paulo Bento, até pegando como base opiniões de pessoas que acompanhavam mais a Coreia do Sul, né, como seleção antes da Copa e tal, como ele transformou essa Coreia do Sul numa seleção ainda mais agressiva, né? Uma seleção de ataque, numa seleção aguda. Tem muito mérito do Paulo Bento nisso aí, mas técnico por técnico não dá, né? O Brasil pode fazer uma Copa Asiática mini aí, né? Que passa da Coreia, pode pegar o Japão. E na semifinal, não sei como vai acontecer aí, mas a Austrália joga a eliminatória pela Ásia, né? Fosse pegar porque ela não aguentava mais jogar contra ninguém na Oceania, né? Ganhar de 30-0, 20-0, ela falou, preciso competir pra chegar melhor na Copa. E funcionou. Olha aí. Funcionou. Então, é o famoso 10-1 ou 11-1, né? Se a gente considerar também o técnico. Bom, né? Só o Son está eleito. Só o Son. Só o Son. Tá eleito aqui pela Coreia. Todos os outros jogadores sul-coreanos ficaram de fora, aí os brasileiros venceram, tá? Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, mesmo com essa escalação louca. Casemiro, Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior, Richarlison e Son treinados pelo técnico Tite. Eu realmente espero que o placar seja esse. Que a gente não vire chacota em Seul. Se a gente virar chacota... Não, aí a gente aposenta. Aí, é que assim, a verdade é que também, se perder aqui, vai ter mais gente pra virar chacota que não nós, né? Vamos combinar? Bem mais, é verdade. Não vão nem lembrar da gente. Porra, não leva mal, não é. Vai, aí, porra, convenhamos. Tchau, beijo, até a próxima. Só perde pra Coreia fazendo seriado, e olha lá, viu? Que eles pisam o round 6 aí é que me dá medo, esse tipo de frase é que me dá medo.